Bom, já falar um pouquinho sobre os testes que a gente vê nos estudos, tá certo? São os testes de sensibilidade, especificidade, são os que aparecem mais. Para a gente ter uma noção melhor do que é que a gente está lendo e conseguir entender melhor os estudos e saber para que serve cada teste, como é que aquele, o que é que está sendo avaliado ali, se é bom para fazer uma coisa ou se para fazer outra, se é para excluir diagnóstico ou para confirmar diagnóstico, certo? Então, para fazer para fazer a análise, né, estatística desses testes, a gente tem essa tabelinha que a gente monta, certo? Com uma linha doença e a coluna teste. Então aqui ele faz se o teste é positivo, certo? E se o teste é negativo. Se a doença está presente, né? Sim, tem doença e não tem doença, certo? Então, quando o teste é positivo num paciente doente, a gente chama de verdadeiro positivo. Quando o teste é positivo num paciente não doente, a gente chama de falso positivo. Então, é isso aqui, verdadeiro positivo e falso positivo nos testes positivos, certo? Quando o teste é negativo, o paciente está doente, então o teste é falso negativo. Quando o teste é negativo e o paciente não está doente, então o teste é verdadeiro negativo, certo? Então, para fazer a análise da sensibilidade, a sensibilidade é o quê? É o verdadeiro positivo sobre o somatório de todos os doentes. Então, vai ser o verdadeiro positivo sobre verdadeiro positivo mais falso negativo, certo? E a especificidade é o verdadeiro negativo sobre todos os não doentes. Então, a gente vai ter o verdadeiro negativo sobre verdadeiro negativo mais falso positivo, tá certo? Então, o que é que isso aqui, o que é que a gente pode mostrar aqui por essa fórmula da sensibilidade? Quando um teste é muito sensível, o que é que a gente tem? Que esse valor aqui é muito baixo, certo? Então, por exemplo, com um teste de 100% de sensibilidade, esse valor aqui tem que ser zero, porque aqui tem que dar 1 e aqui tem que dar 1. Tá 100% para ver se a resposta somar 1, certo? Dá 1 aqui. Então, a gente vai ter um teste com 100% de sensibilidade, é um teste que tem pouquíssimos falsos negativos. Então, o que acontece? Num teste muito sensível, quando ele for negativo, provavelmente o doente não tem doença, certo? Porque como ele tem poucos falsos negativos, ele é muito bom para excluir a doença. Então, testes muito sensíveis a gente usa para fazer screening de algumas doenças, certo? E a especificidade é a mesma lógica matemática aqui. Quando o valor de verdadeiro negativo para esse valor aqui tem que dar 100%, por exemplo, um teste com especificidade muito alta, esses valores têm que ser muito próximos. Então, a quantidade de falsos positivos aqui é baixa, certo? Então, para a gente ter, por exemplo, como eu disse na sensibilidade, né? A gente tem um valor aqui que se aproxime de 1, esse valor aqui tem que se aproximar de 0. E isso aí mostra para a gente o quê? Que um teste muito específico, dificilmente, quando ele der positivo, ele vai estar errado. Então, um teste muito específico, ele é muito bom para confirmar a doença, tá certo? Então, é um bom teste para a gente dar diagnóstico, são testes muito específicos. Ah, então quer dizer que se ele tem pouco falso positivo, ele vai ter muito verdadeiro positivo. Não necessariamente. Não necessariamente um teste com muita especificidade tem muita sensibilidade. Ele pode ter, ele não pode não ser tão bom para triar, mas muito bom para confirmar as doenças, tá certo? Outras coisas que aparecem de vez em quando nos estudos é o valor de verdadeiro, valor preditivo positivo e valor preditivo negativo. Que isso aqui tem muita relação com o teste, que tipo de teste, a população que está sendo testada. Então, assim, é uma coisa que é mais direcionada para a população do estudo. Normalmente a gente não consegue extrapolar esses valores preditivos para os testes quando a gente for utilizar na nossa prática. Mas para a gente entender, você vai fazer o cálculo com a linha, certo? O valor preditivo positivo são os verdadeiros positivos sobre o total dos testes positivos. Então você vai ter verdadeiro positivo sobre verdadeiro positivo mais verdadeiro positivo e falso positivo, certo? Que dá essa fórmula aqui. E o valor preditivo negativo é o verdadeiro negativo sobre todos que testaram negativo. Então vai ter o verdadeiro negativo sobre verdadeiro negativo mais falso negativo, tá certo? E aí, basicamente assim, o que é importante a gente saber, sensibilidade é um bom teste para screening
E especificidade é um bom teste para confirmação diagnóstica.